Bom dia, companheiros. Está no ar mais um Reunião de Pauta aqui na Causa Operária TV. Muito bem-vindos todos que nos acompanham aí pelo YouTube, no chat, ou seja lá por onde for, né? Hoje é dia 1º de dezembro, começando aí o último mês do ano. Estamos chegando perto aí do ato do dia 12. Hoje nós vamos comentar isso daí bastante, né? Mas eu queria... primeiramente, dar um bom dia a todos, dar um bom dia aqui para o Márcio Roberto, aqui do meu lado. Bom dia, Márcio. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Dar um bom dia para o Uriel, que está direto de Brasília. Bom dia, Uriel, tudo bem? Bom dia para todos os companheiros que já estão acompanhando a reunião de pauta. Lembre-se de compartilhar aí com todo mundo, chamar todo mundo aí para o ato do dia 12 para a gente defender aí a candidatura do Lula. E hoje a gente tem nosso convidado especial, né, de todas as quartas-feiras, o companheiro André. Bom dia, companheiro. Bom dia, Uriel, bom dia, Márcio, bom dia, Chico, bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui pela CO TV. Vocês estão assistindo o programa Reunião de Pauta, que vai ao ar todos os dias, às 9 horas da manhã, aqui na CO TV. É muito bom tê-los aqui conosco. Desde já quero reforçar o pedido feito pelo companheiro Uriel. Compartilhe essa live, dê o like nesse vídeo, esmaga no like, torne-se membro do canal. É muito importante você fortalecer os canais progressistas, revolucionários de esquerda existentes nessa plataforma de comunicação tão importante, tão relevante, que é o YouTube. É isso aí, né? E queria fazer um pedido especial a todos que nos acompanham, além de você se inscrever no canal, compartilhar, dar o like, você contribuir conosco também, que é muito importante. Você pode fazer como a companheira Cecília Maria já fez aqui, mandar um super sticker para nós, né? Ela mandou aqui uma carinha de óculos escuros. Muito obrigado, companheira Cecília Maria. Muito bom dia a todos também que estão aqui no chat interagindo conosco, né? Mas você pode também mandar um superchat com alguma mensagem, uma pergunta, uma proposta de discussão para a gente ter aqui no programa, né? E o mais importante, companheiros, é que você se torne membro do nosso canal, né? Eu faço esse pedido todos os dias, mas eu queria reforçar aqui a importância de você ser membro da Causa Operária TV. Você que nos acompanha todos os dias, que assiste a nossa programação, você vê o quão grande tem se tornado a Causa Operária TV nesse último período, né? Nós crescemos muito, temos hoje em dia uma programação de 24 horas, uma grade muito extensa, convidados especialíssimos aí, como o companheiro André Constantini, né? E a gente... o nosso alcance tem crescido cada vez mais, mas a gente quer aumentar isso todo dia, né? E a gente quer aumentar esse alcance, aumentar a influência de um canal operário, de um canal independente, revolucionário nas redes. E para isso a gente precisa de toda a ajuda possível e imaginável de nossos espectadores, das pessoas que nos assistem pelo YouTube, né? Para você nos ajudar é muito simples. Basta você se tornar membro do canal. Clica aqui em Seja Membro, né? No próprio YouTube tem um botãozinho aí e você escolhe um dos planos de membro. A gente tem desde um membro bronze, com a contribuição de apenas R$ 7,99 por mês, mas a gente tem também o membro prata, o membro ouro, membro diamante, aliás, membro platina, perdão, e o membro rubi, que é a maior contribuição de R$ 200 por mês, né? Mas você pode escolher qualquer um dos planos intermediários, né? E já com o plano bronze, que é o mais barato, né, de apenas R$ 8,00 por mês, que não vai quebrar o orçamento de ninguém, você já está nos ajudando imensamente. Para você, o valor de R$ 8,00 por mês é um valor pequeno, mas para nós já é uma ajuda importantíssima, né? Então, vamos nos engajar aí nessa luta aí por um canal operário cada vez maior, independente e que defenda os interesses da classe trabalhadora e da população no YouTube e em todas as redes sociais possíveis, né? Bom, companheiros, vamos comentar aqui. Eu queria começar com uma notícia curiosa, né? A gente está vendo aí toda a questão da variante nova do Covid, né, que está se desenvolvendo em vários locais, mas tem tido muita repercussão, especialmente na imprensa burguesa, a questão da África, né, particularmente da África do Sul. O que ninguém fala, que é muito importante dizer, é o motivo de uma variante como essa, né, ter se desenvolvido na África. E qual que é o motivo, Márcio Roberto? Você que está conosco aqui vai contar para a gente. O principal motivo aí, companheiros, vamos ser direto aqui, é o seguinte: o pessoal, os europeus, os banqueiros decidiram que existem povos de terceira qualidade aí, né?
É assim que fala mesmo, né? Pessoas que não precisariam ser vacinadas. E assim aconteceu com todo o continente africano. Eles não vacinaram a população africana, mais de 90% do povo africano não foi vacinado, por isso agora surgiu nova variante, né? Graças a esse ataque aí cruel à África feita pelos grandes laboratórios aí da vacina. Então, basicamente é isso, né? Porque pro imperialismo, eles não gostam da população negra, ainda mais aqueles negros pobres que vivem na África, né? Então, eles colocaram lá para eles morrerem do jeito que... morrer da forma mais cruel possível de coronavírus. Agora gerou até novas variantes aí, e o pessoal ainda tem coragem de ficar culpando o próprio continente, ao invés de culpar as empresas aí e os imperialistas, né, que negaram a vacina para os africanos. E agora vem com a desculpa que lá tem dificuldade logística de vacinar o povo. Nada a ver, não tem nada de logística, tem a ver de gastar o dinheiro, produzir vacina e vacinar todo mundo. Num certo sentido, às vezes a dificuldade logística é essa, né? É o pessoal querer investir no negócio. Mas o número é esse. A África, o continente africano, que abarca aí cerca de 400 milhões, 300 milhões de pessoas, agora eu não sei direito, tem apenas 10% de pessoas vacinadas. Né? É uma situação vergonhosa. É um negócio criminoso. Ainda mais quando a gente vai ver o que estão falando atualmente, tá todo mundo culpando aí os africanos pela nova variante do Covid, que está se espalhando por toda a Europa. Até hoje, a Moderna e outras vacinas se recusam a dar insumos para a África do Sul, principalmente. É um negócio absurdo. A África está sendo obrigada a desenvolver a própria vacina, porque não tem acesso às fórmulas, e literalmente a Moderna chegou para a África e falou: vamos esperar 2022, porque a gente vai ter insumo de sobra para dar. Enquanto essa nova variante aí está causando uma crise quase que mundial, né? E especialmente na África. Sem contar com a questão do próprio passaporte da vacina também, né? Que eles estão querendo obrigar a população na África fortemente a tomar vacina. Nem tem vacina, né? Mas estão querendo obrigar a população a tomar, o que gera uma insatisfação popular gigantesca, né? Você nem tem vacina direito na África, o pessoal não cede a fórmula, estão fazendo uma vacina de qualquer jeito para a população de lá e ainda querem obrigar os africanos a tomarem uma vacina qualquer aí de bom grado. É um negócio completamente absurdo. É isso que o Márcio falou. Africano é que nem lixo para o imperialismo. Eu queria que o companheiro André comentasse que a gente estava falando da África, né? Antes de começar o programa, né, André? Que você está com a camiseta do Gaddafi, né? Do honorável Gaddafi. Então, comentasse esse caso aqui. Olha, acho que quando nós abordarmos aqui o tema da vacina, acho que um dos temas principais a serem abordados quando nós estivermos falando sobre vacina é a quebra das patentes. Isso é emergencial que isso seja feito. A quebra das patentes é emergencial, é uma discussão que nós precisamos sempre aprofundar aqui na COTV. 10% da população existente no continente africano, apenas 10% foram vacinados. E vale ressaltar e lembrar que a indústria farmacêutica sempre lucrou muito em cima do continente africano. Eu queria até sugerir aqui para os internautas que nos assistem nesse momento, assistam o filme Jardineiro Fiel, que fala um pouco disso, né? Como a indústria farmacêutica lucra em cima do continente africano, né? Então, não é à toa que eu estou com essa camisa no dia de hoje, homenageando aqui o grande e honorável Gaddafi, que tinha um projeto de nação para a África. A ideia do Gaddafi era unificar a África, porque todos sabem que na convenção que aconteceu em Berlim, na Alemanha, a África ela foi dividida como se fosse um bolo, né? Uma parte ficou para a Bélgica, outra ficou para a França. A França, que a esquerda pequena burguesa adora enaltecer, liberdade, igualdade, fraternidade no cu de vocês. No cu de vocês. A França foi um dos países aí da Europa Ocidental, imperialista, que foi responsável, por exemplo, pela morte do Sankara. Teve a participação efetiva e direta do governo francês. Então, assim, a África foi dividida como um bolo, cada país europeu do Ocidente, né, cada país da Europa Ocidental imperialista ficou com uma fatia desse bolo, e a ideia do Gaddafi era unificar o continente africano de novo, construindo e consolidando os Estados Unidos da África, onde nós teríamos uma única moeda desvinculada do dólar, um único exército para defender as riquezas e recursos naturais existentes no solo e no subsolo africano, e que a África, o continente africano, tivesse total poder e controle sobre as riquezas e recursos naturais existentes lá, entre elas o minério
e o petróleo. Foi por isso que o Obama, a quem o honorável Gaddafi chamava de irmão queniano, arquitetou e idealizou a Primavera Árabe, que fomentou aí e levou à morte do honorável Gaddafi, e essa vai para o movimento identitário brasileiro. Obama, esse verme safado que na sua gestão aumentou aí o número de negros encarcerados, o número de genocídio do povo negro nos Estados Unidos. Então essa vai para os identitários, né? Que eles lutam contra o opressor e não contra quem fomenta a opressão. Esse é o grande erro do identitarismo. Então, assim, fica aqui a minha homenagem ao honorável Gaddafi, fica aqui uma proposta que nós possamos, na luta pela Revolução Internacionalista, construir na América Latina os Estados Unidos bolivariano da América Latina, construindo um único exército para defender todo o território na América Latina, uma única moeda, desvinculando ela do dólar, e que nós tenhamos total controle, poder e domínio sobre as riquezas e recursos naturais existentes no nosso solo em toda a América Latina. Então, viva Gaddafi, viva o grande e honorável Gaddafi, viva a Revolução Internacionalista. É isso aí. Eu queria comentar, a companheira Angelina Dias mandou aqui no chat. Lá no século XVI era facinho buscar o povo negro lá na África para se transformar em escravo nas Américas. Não tinha nenhum problema de logística, né? Isso no século XVI, né? Imagina hoje em dia esse negócio de problema de logística. Não tinha nem transporte, assim, movido a motor, né? É uma patifaria. O pessoal ia de cavalo, de jegue, buscava tudo lá, mas hoje... Eu queria agradecer o super sticker da companheira Denise Prats, né? Faça como a companheira, contribua com a Causa Operária TV, que é fundamental, né? Toda a contribuição é importantíssima. E queria seguir em frente, né? Concordar aí com o companheiro André, viva a Revolução e tudo mais. E essa questão da África é fundamental. Dessa explicação histórica tão importante. Exato. Aí para defender a África, que o pessoal se torne membro aí do canal, né? Exatamente, né? Torne-se membro, né? Que aqui a gente discute essas questões, aqui a gente coloca esses problemas da África, e é fundamental, não só da África, mas de toda a população oprimida. O canal anti-imperialista e anti-identitário, né? Exatamente, anti-imperialista, anti-identitário, e somos aí um dos poucos canais aí que estão fazendo esse trabalho e fazendo essa luta ideológica, né? Então, torne-se membro do canal para contribuir conosco, né? Nesse sentido, companheiros, também queria fazer um convite. Ontem a gente teve a oitava aula, se não me engano, da nossa Universidade Marxista, ministrada pelo companheiro Rui, né? Onde ele tratou da questão do stalinismo e o movimento de 1968. Né? E ali foi colocado um dos temas que foi discutido amplamente, eu acho que é um tema muito atual para nós hoje, é o problema das crises do capitalismo. Né? Isso que a gente vive, a questão do coronavírus, né? Que inclusive foi citado no próprio curso, é um sintoma muito grave de que o capitalismo é um sistema já podre, né? Em crise total e em falência total, que não consegue nem montar uma estrutura, fazer uma luta aí a um vírus que, no fim das contas, você vai ver, seria algo relativamente fácil de controlar. A gente tem países como Cuba, que é um país extremamente pobre, que passa muitas dificuldades com bloqueio criminoso, né? E imposto pelo imperialismo, que conseguiu se defender do coronavírus, né? Mas, enfim, né? Esse tema da crise do capitalismo foi amplamente debatido aí no curso, na Universidade Marxista, então a gente quer convidar quem ainda não se inscreveu a se inscrever no curso, participar, né? Assistir essa última aula que teve, está gravado lá, você pode assistir, mas assim como as outras também, que são interessantíssimas, né? Muito esclarecedoras, inclusive, tudo bem que é um tema relativamente antigo, mas nem tanto, né, a questão do stalinismo, mas é uma discussão que reverbera na atualidade, né, companheiros? É isso aí, vamos se inscrever, né? É isso aí, para se inscrever é simples, entre em universidademarxista.com.br e faça a sua inscrição, certo? Bom, companheiros, vamos para o nosso momento PIG, para a gente falar aí da campanha da imprensa contra o Talibã e tudo mais. Solta a vinheta, produção. É isso aí, companheiro Uriel Schramm, você não quer comentar pra gente o momento PIG de hoje? Alô? Será que o Uriel...
Opa, perdão, companheiros. Não, é o seguinte, sobre esse momento PIG, né? Uma coisa que é muito interessante, vou contar uma história aqui para vocês. Hoje eu estava fazendo a pauta da reunião de pauta, resolvi pesquisar Afeganistão, né? Simplesmente ver todas as notícias. E você vê o tanto de asneira, o tanto de coisa assim, terrível que estão falando sobre o Afeganistão. Obviamente aí que é uma campanha de calúnias e de intrigas, porque eles expulsaram o imperialismo do país, né? Mas se você for dar uma olhada, eu peguei aqui 3 exemplos, mas você podia pegar todas as notícias da imprensa burguesa. Era tudo jogando merda no Talibã, no povo afegão e tudo mais, né? Na Veja, por exemplo, né, dessa semana, colocou que o Talibã assassinou mais de 100 militares e policiais, né, colocando é horrível, olha eles acabando com a segurança e tudo mais, mas finalmente é um exemplo aí que deve ser seguido por todos os países atrasados, especialmente pelos brasileiros, né? Eles assassinaram mais de 100 mil militares e policiais nessa guerra. E aqui, outra matéria da Isto É coloca assim: agora o Talibã vai privar as mulheres de trabalharem, e é isso que vai agravar a crise econômica deles, né? Não é intervenção aí quase secular aí do imperialismo no país, que não deixa o país se desenvolver, que está agravando a crise econômica, né? Seria o preconceito aí religioso do Talibã com as mulheres, né? Um dado completamente abstrato também que você vai ver. E você vai na Globo também, na Globo eles comentaram aí nessa semana que a primeira geração de juízas que teve no Afeganistão, né, que veio aqui para o Brasil, agora acham que acabou. Não vai ter mais nenhuma juíza no Afeganistão, como foram as juízas que vieram para o Brasil. Né? Em alguma medida, eu acho isso ótimo, né? Quanto menos juízes aí subordinados ao imperialismo, melhor, né? Finalmente a gente vê que justamente quem precisou fugir foi esse pessoal, foram os juízes, incluindo as juízas, né? Porque a população queria massacrar completamente esse setor da sociedade capacho do imperialismo, né? Principalmente esses setores de classe média. O pessoal fala que a mulher não tem trabalho e tudo mais. Imagina a mulher que conseguiu ser juíza, né? Todo o apadrinhamento que teve para ela chegar na posição que ela está, né? E é aquela coisa, companheiros. A campanha é uma campanha permanente contra o Talibã, né? Mesmo já se tendo passado vários meses, o Talibã já tendo se mostrado um governo consciente, inclusive extremamente razoável na questão das mulheres, né, permitindo que as mulheres estudassem e tudo mais, tem vários fatos que mostram isso daí, eles inclusive pedindo apoio internacional, sendo reconhecidos pela Rússia, pela China, por outros países aí que são também oprimidos e fazem uma oposição contra o imperialismo, mas de fato a imprensa burguesa ela tem um viés muito claro. Ela vai defender o imperialismo a todos os custos. Né? E no caso do Talibã não vai ser diferente. Eles vão fazer uma campanha aí ferrenha contra o Talibã até Deus sabe lá quando, né? Porque você vê que até hoje aí, você pesquisa Afeganistão, a única coisa que tem é o pessoal fazendo intriga, mentindo para atacar o governo popular que se instaurou lá, né? Isso a gente vai ter aí pela frente muito disso, né? Se você vê Cuba, o regime cubano já está há décadas lá e segue sendo atacado todos os dias pela imprensa burguesa, né? Eles nunca vão deixar, nunca vão largar aí no osso nesse sentido. Não existe nada que... Mas a questão do Talibã é uma questão fundamental, né? Nós fizemos a defesa ampla do Talibã, né? E outros setores também combativos, que é uma coisa óbvia. Você vai ver, inclusive em meio à população, quando teve a questão das Torres Gêmeas e tudo mais, o Bin Laden ele foi quase que considerado um herói pela população, pelo que ele conseguiu atingir os Estados Unidos, que são os grandes opressores aí do mundo, né? Que a gente concorde com os métodos dele ou não, é secundário, mas o fato é que a vitória do Talibã lá no Afeganistão é muito positiva para todo o povo oprimido, né? Não sei se o André gostaria de comentar essa questão do Talibã. Quero comentar sim. Acho que, primeiramente, nós temos que ter clareza que a mídia burguesa, a imprensa brasileira, quase na sua totalidade, está subordinada aos interesses do imperialismo aqui no Brasil. Né? Isso é fato. Né? E o imperialismo financia uma boa parte da imprensa brasileira e da mídia televisiva brasileira. Especificamente, eu estou aqui fazendo essa afirmação relacionada à Rede Globo de televisão.
né? Todos nós sabemos como a Rede Globo cresceu, né? Como ela se desenvolveu, né? Como ela ampliou a sua estrutura financeira no período da ditadura militar aqui no Brasil. Ditadura essa que foi financiada pelo imperialismo americano, não só aqui no Brasil, mas em outros países da América Latina. Porque quando se fala das ditaduras que aconteceram na América Latina, pouco se fala ou pouco se dá ênfase na participação efetiva e determinante do imperialismo nos golpes militares que aconteceu aqui em todo o território na América Latina. Por isso a importância, companheiros, do canal COTV, que é um canal revolucionário e socialista, onde aqui nós temos como principal proposta realizar o principal trabalho nosso, que é a contra-informação, relacionado à informação mentirosa e nefasta que é propagada e fomentada pela mídia burguesa. Esse é o principal papel de uma mídia revolucionária nessa plataforma de comunicação. E aqui, a nossa segunda principal ideia aqui, e não menos relevante, é fomentar a luta de classes, sabe? Fomentar uma revolução internacionalista onde o Brasil vai ter um papel determinante. Por isso que o imperialismo tem os olhos fitados aqui no Brasil, porque ele sabe que uma revolução internacionalista na América Latina vai ter que ter a participação efetiva e determinante do Brasil. Então, essa questão da mídia apresentar para a sociedade qual é o país que vive uma ditadura, nós já falamos isso aqui no programa passado. Depende qual é a relação econômica que esse país tem e quais são as relações internacionais que esse país tem. Se ele tem relação econômica com o imperialismo, se ele favorece o imperialismo, aí, meu amigo, pode tudo, né? Como acontece na Arábia Saudita, né? Lá apedrejam gay, enforcam mulheres, e você não vê a mídia falando nada disso. Agora, do Afeganistão, ela fica ali a todo momento falando que o Afeganistão maltrata as mulheres, que as mulheres são apedrejadas, né? E eu acho que é isso, é a mídia cumprindo o seu papel, por isso a importância e a relevância de reconduzirmos o Lula à cadeira da presidência da República e que nós tenhamos culhão de democratizar os meios de comunicação. Não dá mais para fugir desse tema e desse assunto. Nós precisamos democratizar os meios de comunicação, quebrar esse monopólio existente no meio de comunicação. E vale lembrar que a comunicação televisiva, as redes de televisão, são concessão do Estado. Beleza, é isso aí, isso é fato, né? Isso é uma luta importantíssima, né? Do ponto de vista aí da defesa dos interesses do povo, né? Uma próxima notícia que eu queria comentar, que chegou pra gente aí por um militante nosso lá de Curitiba, né? Ele nos encaminhou ontem de madrugada. Só um comentário, o pessoal tá acusando que o pessoal foi lá e matou os policiais lá no Afeganistão, né? Tomara que for verdade, porque é o que eles estão fazendo aqui no Brasil. Exatamente, é exatamente isso, né? Tem a relação com isso daqui, né? Em Curitiba, a PM paranaense invadiu uma ocupação de um movimento de moradia, né, na cidade de... Não é Curitiba, é Curitiba, né? Movimento por moradia na ocupação chamada Nova Esperança de Campo Magro, né, que é coordenada pelo Movimento Popular de Moradia numa cidade ali, né, na região metropolitana de Curitiba, na verdade, né? Segundo que os moradores falaram, os policiais chegaram atirando para todos os lados, eles assassinaram um morador e agrediram, feriram uma jovem de 15 anos que estava grávida, né? Isso sem falar no que foi feito com todos os outros moradores que ali estavam, né? Segundo o relato deles, os policiais chegaram com extrema violência, fizeram uma emboscada, fecharam todas as saídas do local, né? E começaram a agredir todo mundo que estavam ali, né? Quem tentou se aproximar para ver o que estava acontecendo, né? Para ver se dava para ajudar o pessoal, foi recebido aí com bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha e tudo mais, né? A situação lá se desenvolveu, a situação ficou muitíssimo tensa, né? A polícia ainda se encontra ali, né? Proíbe o pessoal de chegar perto da ocupação. São cerca de 900 famílias dentro da ocupação, que é muito, muito grande, né? Quem mora no local e estava trabalhando no momento em que aconteceu essa agressão da polícia não pôde entrar, né? Ou pelo menos até o momento em que a notícia foi passada para nós, que foi ontem à noite, ontem de madrugada. Não sei se a situação já mudou
nesse momento, né? Aí a gente faz o apelo aí a todos que estão em Curitiba, né, e região, né? Um apelo, a gente transmite o apelo das lideranças e a gente transmite para vocês que todos que ali estão vão até a ocupação, né, para fazer um ato ali, para barrar a ofensiva, né, fascista da polícia, né, que é da PM do Estado paranaense, que está aí atingindo diretamente o movimento de luta pela moradia, né? A gente tem uns vídeos para passar, mas eu queria ver se os companheiros querem comentar essa... O companheiro André Constantini, né? O André Constantini poderia essa comentar. Campanha permanente contra a polícia. Exatamente. Essa questão... Acho que a importância, né? Acho que esse caso que aconteceu em Curitiba não é um caso isolado, né? Não é um caso isolado. E nós temos que enfatizar aqui a importância da construção dos comitês de autodefesa, porque o identitarismo no Brasil, né, os movimentos identitários, são juízes e juízas e desembargadores e desembargadoras que são filhos da aristocracia brasileira, que odeiam pobres, que odeiam os negros, que odeiam os gays. Então, assim, não é reivindicando a criação de novas leis e o aumento da punição que nós iremos enfrentar o avanço do genocídio do povo negro e o avanço da violência estatal através do seu braço armado, que é a polícia militar. É construindo e consolidando os comitês de autodefesa. Porque se o burguês tem um direito garantido pela Constituição de proteger e defender a propriedade privada dos meios de produção da qual ele tem controle, eu vou defender a única propriedade que eu tenho na porra desse sistema capitalista, que é a minha vida. É isso aí. E nesse sentido... Eu também queria comentar uma coisa, rapidamente. Esse acampamento que foi atacado, nessa ocupação, no caso, é uma ocupação que participa ativamente do Bloco Vermelho. São companheiros que defendem o Lula, são companheiros que estão formando seu comitê de autodefesa, estão ajudando aí na formação dos comitês de luta, da Bateria Zumbi dos Palmares, e eles são, inclusive, um exemplo a ser seguido. Né? Ali não tem brincadeira nenhuma, na verdade. Por isso que os policiais foram tão agressivos para cima deles. Né? E como o companheiro André colocou, isso não é um caso isolado. A população do campo, a população sem terra, está completamente revoltada contra esse governo. E por isso que eles sofrem uma repressão gigantesca. Né? Não é porque é um bando de vagabundo, que nem a imprensa burguesa coloca. Pelo contrário, eles estão querendo travar, estão travando uma luta real contra o regime, principalmente contra os golpistas. Você vai nesses acampamentos, a gente que faz um trabalho incessante também com esses companheiros, você percebe, você chega lá com adesivo do Fora Bolsonaro e adesivo do Lula presidente, sai tudo. Os companheiros estão completamente dispostos a travar essa luta e por isso que toda a esquerda precisa defender esses companheiros com a mesma força que eles estão aí lutando, não só contra o Bolsonaro, mas pela própria sobrevivência. E a importância, né, Uriel, da reforma agrária, né? Exatamente. Essa é uma luta central, que é um dos pilares de sustentação do capitalismo, né? A concentração de terras aqui no Brasil, que encontra-se nas mãos da descendência dos senhores de escravo, né? Que são esses fazendeiros, são os grandes latifundiários. Por isso que a luta no campo é uma luta tão sangrenta e tão violenta, porque a luta pelo direito à terra no Brasil faz com que aí o capitalismo utilize-se disso como um dos seus pilares de sustentação. Exatamente. Para lutar pela terra hoje em dia, você necessita aí também lutar por Lula presidente. Por isso que esses companheiros fazem o mesmo. Uma coisa... É isso aí. Muito importante. Isso daí que o Uriel falou já me leva ao próximo tema. Mas né? antes de levar ao próximo tema, eu acho que a gente fala assim, essas coisas aqui você só ouve aqui desse canal, né? Você não vai ouvir na imprensa burguesa, nos canais aí ditos progressistas, você não vê essa defesa enfática, assim, das ocupações, do sem terra, do sem teto, e principalmente pelo fim desse aparato aí de matança da população pobre que é a polícia, né? Então, vire membro do canal e ajude a sustentar a COTV.
Vamos passar um dos vídeos rapidinho da repressão da polícia lá na ocupação e depois Vamos a gente segue passar? em frente. Quase que eu esqueci. Vamos a lá. gente tem aí. Vamos dar uma olhadinha. Esse serviço vocês não faz covardia, não. Não pode passar, mas vocês não podem bater em morador aqui, não. Vem me dar tapa na cara. Qual é o crime que eu cometi pra me dar o tapa na cara? Mas vocês gostam de bater nos outros, né? Filma aquele ali que me chamou, me xingou de filha da puta, ó. Tua mãe é filha da puta? Não falei um palavrão pra você me xingar de filha da puta. Você não conhece? Minha mãe tá morta, rapaz. Você xingou. Você xingou. Você xingou de filha da puta. Vai todo mundo! Vai todo mundo! Vai todo mundo! Você acha que vocês devem levar a população inteira aí? Viu aí, gente? Pode filmar, gente, pode filmar! Ninguém faltou com respeito com vocês aqui, não! Mas ninguém faltou com respeito! Ninguém faltou com respeito com vocês! Chame. O vídeo tá meio escuro, né? Porque o negócio foi à noite. Você vê que também é o caráter canalha do negócio. Nazista, o pessoal vai né? enquanto... É, uma coisa nazista, né? Eles aprenderam com os nazistas. Enquanto o pessoal tá dormindo, a polícia entra lá, pega todo mundo de surpresa. É uma coisa muito nazista, né? Tem outros vídeos na matéria sobre isso no nosso diário Causa Operária. Entra lá, causaoperaria.org.br, tem uma matéria tratando desse tema, e aí tem outros vídeos, tem bem mais vídeos, tem bem mais coisa, não dá tempo nem de passar tudo aqui, mas enfim. Vamos seguir em frente, companheiros. Queria fazer um comentário aí, né, sobre a manifestação, o ato que vai ocorrer no dia 12 de dezembro, né? Aqui em São Paulo a gente vai fazer um ato, o Bloco Vermelho, né, está organizando aí um ato nacional por fora Bolsonaro e Lula presidente, né? Essa daí que a gente considera ser a principal pauta do momento, a luta pela candidatura do Lula, né? A luta por Lula presidente, né? E, inclusive, eu acho que a gente teve... Então, é fundamental, né, chamar todos a participarem desse ato. Esse ato foi decidido na plenária nacional do Bloco Vermelho, que ocorreu no começo deste mês, né? E em conjunto com várias organizações de esquerda, movimentos de moradia, né, de sem terra, de indígenas e tudo mais, né? E então é fundamental que todos participem, façamos um ato bastante grande, né, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, dia 12 de dezembro, domingão, não tem por que não vir. É o único ato nacional aqui em São Paulo, né? Para responder a pergunta da companheira Angelina Dias. Isso, vai ser só aqui em São Paulo. É o único ato nacional e aqui em São Paulo, na Paulista. Queremos fazer um ato bastante grande com pessoas de todo Tá o vindo país. gente do Brasil inteiro já. Isso daí, eu queria, inclusive, a gente vai que o companheiro André comentasse, porque está tendo muita conversa sobre a questão do vice do Lula, né? De que há toda uma pressão da imprensa, né? Da direita, da imprensa burguesa e até alguns setores da esquerda, uns setores mais direitistas da esquerda, de que o vice do Lula seja o Alckmin, né, que é um negócio totalmente absurdo, seria um retrocesso absoluto na luta contra o golpe, né? Mas a gente precisa colocar aqui que a questão do vice do Lula não vai ser decidido pelo Estadão nem pela Folha, né, André? Vai ser decidido pelo povo que vai sair nas ruas aí, que vai pressionar a direção do PT a colocar um vice de luta, né, companheiro? Com certeza, é impressionante, companheiro Chico, como os canais progressistas e alguns que apresentam-se como esquerda, e aí a gente tem que colocar entre aspas, ficam a reboque da mídia burguesa. Foi a mídia burguesa que ventilou que o Alckmin seria o vice do ex-presidente Lula. Ventilou e vem fomentando isso cotidianamente. Qual era o papel dos canais progressistas e assim ditos de esquerda nessa plataforma de comunicação que é o YouTube? Era refutar isso. Era realizar o seu principal papel, que é o de contra-informação. Não, eles ficam a reboque, aí ficam aprofundando essa discussão, fomentando essa discussão, que só gera confusão na cabeça da população, que embaralha a cabeça da população, que gera confusão no nosso campo. Quem vai definir quem vai ser o vice do Lula é a direção nacional do Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula. Não é o Estadão, não é a Folha e não é a Rede Globo, porra! Não é a Rede Globo, é o Lula e a direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Agora, qual é a nossa função enquanto militância de base revolucionária e socialista? Qual é a função do PCO? Qual é a função dos movimentos sociais sérios que tem como luta central o cerne da sua luta, a luta de classe e não a pauta identitária? É exercer uma pressão social
para que o Partido dos Trabalhadores escolha para ser o vice do ex-presidente Lula uma pessoa oriunda das bases populares, dos movimentos sociais. Essa é a nossa função, porra! E não ficar fomentando essa discussão que foi ventilada pela mídia burguesa, porra! Sabe, a gente tem que ter clareza do momento que nós vivenciamos agora, porra. É um momento seríssimo. Essa eleição do ano que vem vai ser a eleição mais importante da história desse país e nós precisamos reeleger o ex-presidente Lula para salvar o que sobrou do país, porra. 75% do pré-sal já está na mão das petroleiras estrangeiras, porra. Foi para isso que aconteceu o golpe aqui e agora vem parte do movimento feminista, liderados pela quinta coluna, que é o PSOL, com essa história do Ele Não Parte 2. Agora é ele nunca mais e bota quem no lugar, porra? Aí vem o Périx, que é o presidente da UP, vamos lançar um candidato negro. Vocês estão de sacanagem, porra! Vocês estão de sacanagem! Tem muita coisa em jogo, porra! É salvar o que sobrou desse país e só Lula tem essas condições! Isso me repete, companheiro Chico, a história do triplex, lembra? Que a mídia tentou criminalizar o Lula porque ele foi lá, visitou o triplex. Olha, visitar um triplex, visitar um apartamento, para você, se você tem o interesse de comprar, isso não significa que você comprou o imóvel. O que testifica que você comprou o imóvel é a escritura. Então o Lula, nesse momento, ele pode conversar com quem ele quiser, com o Alckmin, com quem ele quiser. Isso não determina se ele escolheu ou não para ser vice, porra. Sabe, quem vai decidir isso é a direção nacional e o próprio Lula. Cabe a nós, e já levarmos isso como pauta para o dia 12, exercer uma pressão social de baixo para cima para que o PT escolha um vice oriundo de bases sociais, de movimentos populares. É isso que nós precisamos fazer e não ficar brincando nesse momento, um dos momentos mais sérios da história desse país. Eu queria mandar um recado aqui. Olha, Lula tem contra ele a burguesia nacional, a classe dominante, o imperialismo, o poder judiciário e a mídia golpista. Mas ele tem a favor dele o povo brasileiro, porra! Ele tem a favor dele a classe trabalhadora, o proletariado e a classe operária. É isso que vai garantir a vitória do Lula. É povo na rua, não ficar debruçado nessas pesquisas eleitorais que são fomentadas pela burguesia. É com o povo na rua que a gente vai eleger Lula. Garantir também que ele tenha governabilidade. É povo na rua, não podemos mais sair da rua. Não tem variante Delta, não tem o avanço da repressão estatal. Ninguém nos tira das ruas. O imperialismo tem que saber que nós estamos dispostos a doar a nossa vida para defender a nossa pátria e defender a soberania nacional. É isso. É isso aí, né? Eu queria comentar uns superchats que chegaram aqui. Agradecer os companheiros, que inclusive tem relação com esse tema, né? O companheiro Pão com Ovo mandou aqui. Bom dia, VTNC Alckmin, Constantini, vice do Lula. Muito obrigado, companheiro Pão com Ovo, pelo superchat. Constantini vai pensar na proposta. Tem também aqui o superchat da companheira Rosângela Barbosa de Oliveira. Lula presidente, sempre na luta. Muito obrigado, companheira Rosângela. E o companheiro Irani Amorim, nosso membro já por 3 meses, mandou aqui também um superchat de membro dele, né? Que todo mundo que é membro tem o direito a um superchat. Acho que um por mês ou um por semana, não tenho certeza. Ele falou: Viva André Constantini, minha voz daqui da periferia. Muito obrigado, companheiro Irani, pelo superchat, né? Bom, isso daqui é uma questão fundamental, a questão do ato no dia 12, então a gente reforça o convite aí para que todos estejam no próximo ato, né, nesse ato do dia 12. Vamos fazer um ato muito grande aqui em São Paulo, por isso, inclusive, que foi deliberado que fosse um ato nacional, né, para que venha gente de todo o país, que a gente tenha bastante gente e que seja verdadeiramente um movimento de massas. Não sei se os companheiros querem comentar alguma coisa sobre o ato. Vamos para frente. Eu queria, rapidamente, uma questão, companheiros. A imprensa burguesa e essa esquerda aí que a gente está comentando, a esquerda frente amplista, estão tentando destruir o movimento Fora Bolsonaro, justamente porque o desenvolvimento natural desse movimento é o Lula presidente. Esse pessoal não quer o Lula presidente. Eles já deixaram isso muito claro. Eles querem enfiar o Ciro Gomes, o Dória, o Boulos, querem pôr essas figuras na frente do carro de som. Mas se for para falar Lula, se for para estar junto com o povo, principalmente o povo pobre, a classe trabalhadora, eles não querem, companheiros. Isso precisa ficar muito claro. É por isso que eles fazem furdunço com essa coisa do Alckmin.
É hora de já falar quem que você vai apoiar em 2022. A campanha eleitoral já começou. Se você não vai apoiar o Lula, vai apoiar quem? Né? Se você quer quem para o vice do Lula, vamos listar os nomes. Vamos ter uma reivindicação popular mesmo. Finalmente, todos os movimentos e todas as organizações de esquerda, agora, em especial aquelas que apoiam o Lula, as organizações que são realmente populares, a CUT, o MST, etc., precisam tomar as ruas. E é assim que a gente não só vai poder pressionar e garantir um vice popular do Lula, um vice que tenha, como o Lula, relações diretas com a classe trabalhadora, com a classe operária, mas é assim que a gente vai garantir a candidatura dele. Porque a ameaça de um golpe contra o Lula é uma ameaça aí que tá na telha. O pessoal tá preparado para dar um golpe contra Lula. Se a gente não for para a rua e esperar aí que o Lula já ganhou as eleições, ele é muito popular e tudo, todo mundo sabe que ele é popular. Mas ele era muito popular quando prenderam ele, foi justamente por isso que prenderam. Esse ato, companheiros, deve ser aí uma das principais atividades de toda a esquerda o ano inteiro. Todos os companheiros devem vir, a gente está organizando caravanas do país inteiro, é só entrar em contato com a gente do PCO, nós já começamos a fazer a campanha, tanto a campanha financeira quanto a convocação, e a gente chama todos os companheiros para participarem. Vai ter a bateria nacional, a bateria Zumbi dos Palmares, né? Vão ter mais aí de 100 instrumentos em São Paulo, e a gente quer não só reviver, mas transformar o movimento Fora Bolsonaro no movimento Lula Presidente, no movimento vermelho, como ele já mostrou que é e como ele deve ser. Então a gente chama todos os companheiros para estarem com a gente no dia 12. É a questão fundamental, companheiros, e é a principal campanha do nosso partido para intervir diretamente na situação política, e não só nossa, mas de todos os companheiros que participaram da plenária nacional Fora Bolsonaro e Lula Presidente. Tá, bom, companheiro, queria agradecer aqui o super sticker da companheira Tati da Mota, muito obrigado pela contribuição, concordo aí com a colocação do companheiro Uriel, é isso aí, todas as ruas então no dia 12, mas vamos terminar aí o programa, estamos encaminhando no final, com um tema mais engraçado, né? Inclusive vamos reviver uma vinheta antiga do Reunião de Pauta, quem é da velha guarda do Reunião de Pauta vai lembrar disso daqui, né? Que é a vinheta do momento Contatos Imediatos de Terceiro Grau, vamos passar aí? Uhul! Isso aí, tá aí a vinheta do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Isso aqui é o momento em que a gente comenta alguma loucura esquizofrênica, psicótica da esquerda pequeno-burguesa, né? Que tem de monte, né? Então é muito bom poder reviver aí esse momento com esse tema que foi tão comentado na internet nesse último dia aí, né? Que foi a questão do perfil Coronel Siqueira, né? O Coronel Siqueira é um perfil fake aí de Twitter, né, que fazia comentários meio irônicos, né, fingia que era bolsonarista e tal, era um perfil humorista, e aí de repente o DCM soltou uma notícia de que o criador do perfil Coronel Siqueira teria morrido, né, mas logo depois o próprio perfil respondeu que isso era mentira, que ele não morreu coisa nenhuma. Ele mesmo compartilhou a matéria do DCM e falou: que porra é essa? Vocês estão falando que eu morri? Não morri nada, tô vivo, tô aqui, tô postando e tal. Aí o DCM fez uma live logo depois com uma mulher lá, A viúva que dele. supostamente era a viúva do Siqueira. Né? Então foi uma coisa assim. Aí nessa live, um negócio super estranho, né? O Márcio assistiu. O que você achou da live, Márcio? Nossa, Rapidinho. eu acho que eu nunca assisti nada tão grotesco em toda a minha vida, né? A viúva do a viúva lá, eu acho que ela era viúva mesmo, alguém morreu, o marido dela morreu. O cara não deu nem uma boa noite, nem falou assim, meus pêsames. Já começou assim, você que tá aqui agora falando que você é um fake. Aparece aqui, liga pra mim. Se eu não sei o que, começou a usar aquelas palavrões de tudo quanto é nome, né? Mas, nossa, é uma coisa muito grotesca, né? Aí o perfil fez ontem uma live do Twitter, não sei como é que chama aquela live lá, Chico, com mais de 5 mil pessoas, com personalidades, tudo mais explicando O próprio ocorrido, Coronel né? Siqueira, falando. Isso. Ele mora na Europa, né? Aí os caras falando que era um cara do SUS, era uma coisa de louco, mas são contatos imediatos de terceiro grau. O pessoal que toma chá de fita, né? Ficar loucão aí. Então, assim,
É isso aí. Aí o DCM começou a falar assim: aqui a gente só fala a verdade. Você que mentiu, fulano, você falou que a gente está fazendo fake news. Fala aqui agora na nossa cara. Eu quero ver agora a vergonha deles. Eu pesquisei hoje, cedo já, durante o metrô, né, para vir para cá, para ver se eles tinham escrito alguma coisa, né? Mas fica aí, né? Vamos passar para frente? O Uriel quer comentar? Mas é melhor você comentar sobre o outro, Uriel. É uma discussão alienígena, né, companheiro? Quando a gente vai ver aí, de fato, o que o DCM está discutindo, né? Parece que a grande ameaça de morte que o próprio André e que o PCO fizeram aí para o DCM deixou o pessoal meio louco da cabeça, meio desesperado, porque é um negócio de louco quando você vai ver. A gente não sabe exatamente por que eles estão fazendo isso. O negócio, com certeza, apareceu muito, né? Ficou trending topics do Twitter, tava todo mundo comentando e tudo mais. O próprio Coronel Siqueira, né, o perfil falso, defendia as posições do PCO na live do DCM. Eles chegaram, inclusive, a comentar que era o pessoal do PCO que estava hackeando o perfil para provar que ele estava vivo e tudo mais. Mas você vê que é um negócio de louco mesmo. O pessoal... Acho que o Uriel travou ou não? Oi, voltou. Pô, o Uriel tá igual o Vasco, caindo, subindo. Eu caí? Não, você voltou, deu uma travadinha. Você tá aí. Não, mas engraçado isso aí, eles mencionaram o PCO, que é a gente que invadiu a página e falou que o cara tava vivo, que a gente hackeou, negócio super idiota. Ô, Chico, eu queria só fazer um adendo a respeito desse tema, Sim. porque os canais ditos de esquerda, com muitas aspas, são tão sensacionalistas quanto a mídia burguesa. E eles vêm comprovando isso dia após dia. São tão sensacionalistas quanto a mídia burguesa. E estão mais preocupados não com a qualidade da sua audiência, mas com a quantidade. Para lucrar. Essa que é a grande realidade. Eu já passei por muitos desses canais e me encontro participando de muitos deles. E fica parecendo, porque ontem o Lula deu uma entrevista para uma rádio gaúcha, e aí, mais uma vez, esses canais ditos de esquerda, com muitas aspas, ficaram focados na questão do Alckmin ser o vice do Lula, que também foi abordado na entrevista de ontem. E não focaram na fala principal e central do ex-presidente Lula ontem. Ele disse o seguinte, com total clareza e convicção: a Petrobras tem que dar lucro para o povo brasileiro. Essa fala nacionalista do Lula, é por causa dessa fala nacionalista do Lula que Lula não é o candidato do imperialismo. É por causa da consolidação e da criação do BRICS, onde o Lula teve um papel determinante, né, e preponderante, né, nessa aliança comercial entre Rússia, África, China e Brasil, né, é por causa dessas ações que Lula não é candidato do imperialismo. É por causa, quando achamos o pré-sal, que a ex-presidenta Dilma sanciona uma lei onde 75% dos royalties do pré-sal ia para a educação e os outros para 25% para a saúde, porque o Partido dos Trabalhadores foi um governo nacionalista. Vocês podem fazer todas as críticas que quiserem, mas os nossos governos foram um governo nacionalista, por isso que o Lula é o inimigo número 1 do imperialismo nessa eleição. Então, ao invés de a gente estar debruçado na discussão de quem vai ser o vice do Lula, a gente tinha que estar fomentando essa fala importantíssima do Lula e está dizendo alto e bom som: nós vamos recuperar, né, e reestatizar tudo que foi privatizado e vamos usar as nossas riquezas e recursos naturais para a melhoria da vida dos mais pobres. É isso aí, concordo, e eu acho que foi muito pouco destacado mesmo essa fala do Lula na entrevista. Companheiro, estamos chegando ao final, né? Já estouramos o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer o companheiro André por participar aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Agradecer aí também o companheiro Márcio, Uriel, né? Todos que nos acompanham aqui no chat, que mandaram aí. Um abraço para alguém que está aqui no chat. Você quer mandar um abraço para alguém? Tem a companheira nossa aqui, amiga, ela escreveu aqui: DCM ficou inassistível, né? A companheira Natalia, né? Mandar um abraço para ela. Esteve aqui no sábado, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret. Né, convidar para ela voltar novamente aí e assistir a análise política aqui ao vivo conosco. É isso aí, não, inclusive todos estão todo convidados. Mundo que é de São Paulo que está aqui, né? Exatamente. Deixa eu só, então, antes da gente encerrar mesmo, queria fazer um anúncio de que o companheiro Rui Costa Pimenta vai estar no programa Pânico da Jovem Pan. Hoje é às 13 horas, não, é meio-dia. No programa Pânico, né, participando ali, né, no Covil da Besta lá, o Rui vai participar, vai
vai debater com todo aquele pessoal do Pânico, que a gente sabe que são os direitistas, né? Vamos ver como é que se dá esse programa aí. Mas eu convido todos a assistirem, acompanharem, né? Deixarem seus comentários aí, que deve ser muito, muito interessante. Bom, Cecília Maria mandou um último superchat pra gente, falando se der para editar essa fala Constantini seria ótimo, né? Nós vamos fazer, a gente faz os cortes do programa e depois disponibiliza. Muito obrigado pela contribuição. Valeu, André. Valeu, Márcio. Valeu, Uriel. Até amanhã e pro André, até a semana que vem. Valeu, obrigado. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, companheiros.